Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É muito bom estar aqui com você em mais uma meditação da palavra. Vamos meditar Romanos, capítulo 3, versículos de 21 a 30. Irmãos, agora sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm a fé. Pois diante dessa justiça não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Eu vou lendo e já vou explicando. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Veja que Paulo coloca algo importante aqui. Paulo diz que sobre nós há um pecado que todos fizemos. E este pecado nós já sabemos é aquele pecado original, é o pecado dos nossos primeiros pais, é o pecado de Adão e Eva que passou para todos nós. Então não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Veja, privados. Fomos expulsos do paraíso. E a justificação se dá gratuitamente por sua graça, realizada em Jesus Cristo. Veja, Paulo agora está dizendo, sim, havia um pecado sobre nós, mas que nos fazia nos tornar injustos, mas agora nós fomos justificados pela graça de Jesus. E que bonito! Essa graça, essa justificação, ela aconteceu gratuitamente. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. E como que ele apagou a nossa dívida? Como que ele nos justificou? Derramando o seu sangue por nós. O sangue precioso, que lavou os nossos pecados. Que bonito! Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim, Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados de outrora. Olha a justiça de Deus. Merecíamos castigo. Ele deixou sem castigo os pecados de outrora no tempo de tolerância. Sim, ainda ele demonstra sua justiça no tempo presente para ser ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Eu vou voltar aqui, vou terminar de ler. Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Ou seja, ninguém tem o direito de se gloriar. Nada foi nós que fizemos, tudo foi ele quem fez. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não. Veja, Paulo está dizendo, você fez alguma obra para você ser salvo? Você fez alguma coisa para ser justificado? Não. Você é justificado pela lei da fé. Paulo está dizendo, absolutamente não, mas sim pela lei da fé. O que nos justifica é a fé em Jesus Cristo. Esse é um dado precioso. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Palavra do Senhor. O que nós estamos entendendo aqui? Que a salvação, ela entra na minha vida quando, a partir da fé. Então naquela época acreditava que só os judeus iriam se salvar. E os pagãos não. Quem não é judeu não iria ser salvo. Então, por exemplo, eu e você não somos judeus, nós já estaríamos condenados. Nós somos pagãos. E Paulo vem dizer, não. Deus não faz distinção de pessoas entre judeu e pagão, não.
A salvação é para todos. O que justifica, Paulo está ensinando, o que justifica não é você ter nascido judeu ou não. O que vai justificar o ser humano daquele pecado de Adão e Eva, dos nossos próprios pecados, o que vai nos justificar, o que vai nos tornar justos, é aquele que vive a partir da fé. E a partir da fé em quê? A partir da fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Então o que faz uma pessoa se salvar? É a fé que ela tem em Jesus. Interessante, aqui não está falando a fé. Ninguém vai se salvar a partir da fé em outro nome. Desculpa, você pode colocar aqui outros nomes. Mas nenhum você pode se salvar. Só no nome de Jesus. Você pode colocar aqui outros nomes. Você não vai conseguir se salvar. Você só consegue se salvar a partir da fé em Jesus. É o único nome que é capaz de salvar você e tornar você justo. É isso que a gente faz no nosso batismo. É por isso que a gente se batiza. A gente se batiza na fé da igreja, na fé em Jesus Cristo. E por isso somos banhados, somos lavados da nossa culpa original. Somos lavados e banhados na fé em Jesus Cristo. E o que é fé em Jesus Cristo? É entregar para Ele a tua vida, é entregar para Ele teu coração. É dizer, Senhor, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Isso vai fazendo você se tornar justo. Então Paulo está dando para nós uma teologia fantástica. Tudo isso aconteceu gratuitamente. Você foi salvo, você recebeu justificação. Graças a Jesus Cristo, graças ao sangue dele, gratuitamente. Mas você precisa aderir. Então a fé é uma resposta que você dá a Deus, entende? A fé é uma resposta. Ao sangue derramado na cruz, então a partir da fé em Jesus Cristo, eu estou dizendo, eu quero, eu aceito. Então você se torna justo. Que lindo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.